Olá, professor Felipe aqui, esse é mais um vídeo de sacada, mais um conteúdo dentro desse projeto por 365 dias. Nesse vídeo eu vou te falar sobre processos na academia, o porquê que você deve definir e precisa definir processos. O que é processos? É nada mais, nada menos do que todo o passo a passo que você deve fazer diariamente na academia. Todo aquele passo a passo, desde o aquecimento, desde o alongamento, desde o que vai ser treinado naquele dia, até o alongamento final, o aeróbico pós-treino, se esse for o caso, e o tanto que é importante você ter esses processos bem definido, seja na hora de treinar e também pós-treinamento. Com relação à alimentação, o que você vai se alimentar depois no decorrer do dia, quais que vão ser os períodos de alimentação, quais que vão ser os processos de alimentação, especificamente falando, e também de descanso, mas focando principalmente no processo de treinamento, né? Por que isso é importante? A gente tem, a nossa mente tem o nosso subconsciente e o nosso consciente. Consciente é tudo aquilo que eu consigo explicar. Por exemplo, tudo aquilo que eu consigo falar, tudo aquilo que eu consigo explicar de alguma forma e você consegue entender. Inconsciente é tudo aquilo que eu não consigo explicar, é que eu sinto. Então, não tem como eu saber, se o que eu sinto é igual ao que o outro sente. Então é algo que não se explica. Então, inconsciente, por exemplo, o amor verdadeiro, o amor puro, ele é inconsciente, porque você não consegue explicar. Diferente de uma generosidade, porque aí você já consegue explicar um pouco mais. Eu não sei se eu consigo ser bem claro com relação a isso, é um conteúdo muito complexo, mas o que eu preciso que você entenda é que o processo, o passo a passo, tudo aquilo que você faz, passo a passo, você inicia, cria um processo, o processo é esse, e você repete esse processo várias vezes, repete o processo, de forma consciente, você acaba levando todo esse processo para dentro do seu subconsciente. A gente sabe que a consciência, ela é como se fosse uma lanterna. Imagine que o teu subconsciente, toda a tua mente é o chão da tua sala. E nesse chão da tua sala tá toda a memória, tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você vivenciou, só que é difícil acessar tudo isso ao mesmo tempo. A consciência é como se fosse um holofote. Uma hora ele está mirando num certo lugar do seu subconsciente, outra hora ele está mirando no outro lugar. Não tem quando você pensa assim, eu já vi isso em algum lugar, e aí você fica pensando, o que o holofote está fazendo? Está procurando. De repente ele localiza no teu subconsciente aonde que você viu aquela determinada figura, aquele determinado lugar, e assim sucessivamente. Então o que aconteceu? O teu subconsciente, ele é muito grande, ele é imenso, ele está todas as informações que você precisa para poder resolver seus problemas, para poder alcançar principalmente os grandes resultados. E qual que é a sacada disso? A sacada é que a gente precisa acessar esse subconsciente. Como é que a gente acessa o subconsciente? Imagine que se você pudesse, na mesma hora, tivesse um computador gigantesco com dezenas de todas as informações ao mesmo tempo, e na hora que você precisa, você consegue acessar essa informação instantânea. Pam, tá aqui, é isso. E como é que se consegue isso, né? Eu já falei em outros vídeos da meditação. A meditação ajuda muito isso, porque você consegue, no período de meditação, você consegue ter
a tua consciência consegue se fixar no seu subconsciente. Então, quanto mais você medita, mais você tem acesso ao subconsciente conscientemente. Só que o subconsciente, para você poder ter um acesso, poder tirar dele todos os resultados, é um processo consciente. Não adianta, o caminho se faz caminhando. Então é algo que precisa ser feito um processo, precisa ser feito todo dia. E a gente pensando na atividade física, nos resultados com a academia, o processo precisa cada vez ser repetido, e cada vez que ele é repetido, mais você fixa isso no teu subconsciente. E quanto mais você fixa, mais aquele processo se torna você. É como eu de tanto dar aula, de tanto estudar, de tanto focar dentro de prescrever treinamento, de montar treinamento, que isso já não é feito de uma maneira consciente, isso já é feito de uma maneira inconsciente. Por quê? Porque de tanto repetir o processo, de tanto repetir o passo a passo, isso se faz você. Então é algo que não é explicado, é algo que é do subconsciente, é algo que você sente, é algo que simplesmente acontece. Você não precisa pensar, você não precisa fazer nada. E quando as coisas funcionam dessa maneira, aí sim você tem verdadeiramente resultados extraordinários. Aí sim você na academia vai alcançar o objetivo que você quiser alcançar, vai transformar teu corpo. Um bom exemplo disso é os meus vídeos nos 365 dias que estou proposto a gravar. Cada vez que eu gravo, cada vez que eu repito o processo, cada vez que eu repito esse passo a passo de gravação, mais isso entra em mim, mais isso entra no meu subconsciente. Quanto mais isso fica natural, melhor fica, fica muito melhor o processo, fica bem mais evoluído, fica bem mais automático. Quando é no automático, as coisas fluem naturalmente, mas para se tornar automático precisa do processo, precisa repetir o processo sempre, várias vezes, repetir o passo a passo, porque de tanto repetir o processo, de tanto repetir o passo a passo, isso vai tornar você, isso vai fazer parte de você. E aí sim, os resultados simplesmente vão aparecer escancaradamente, você vai alcançar qualquer objetivo que você almeje na academia. Essa foi a dica de hoje, eu espero ter deixado um pouco claro, mais ainda, a importância da consistência, a importância de ter bem definido os processos na academia. Eu tenho que fazer isso, e sempre que for fazer o mesmo processo, não se perder, não mudar constantemente, porque quanto mais você fizer, quanto mais você repetir o passo a passo, mais aquilo vai fazer parte de você. E fazendo parte de você, independente do objetivo, você vai alcançar esses objetivos. Um abraço e até o próximo vídeo.